Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías, capítulo 61, verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Louvado seja Deus! Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, o desejado de todas as nações. Hoje, quinta-feira, o dia da vingança do nosso Deus. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, toque o sininho para receber notificações. Inscreva-se no canal e não se esqueça de orar por esse canal, que eu não me esqueço de orar por você. Bem querido, bem querida, chegamos a um tema complexo, complicado de se falar na atualidade. Vivemos em uma época em que é difícil falar alguma coisa, em que as pessoas acham que não é politicamente correto. E uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de falar é sobre vingança, sobre castigo. Isso é muito comum no século que vivemos, as pessoas com quem convivemos e a sociedade em geral, por meio das suas ideologias, por meio então das suas filosofias, aceitarem certas palavras. Mas nós precisamos entender que essas palavras nos cabem, porque elas estão na Bíblia. E dentro do contexto em que elas se encontram, as coisas ficam muito melhor compreendidas. Bem, vingança. Vingança é uma palavra que nós, como pessoas, como cristãos, não devemos usar nunca. Não nos pertence a vingança. Mas a palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Deus. Deus há de executar justiça. Ele há de fazer com que tudo aquilo que foi deixado para trás, então seja compensado. Bem querido, bem querida, Isaías 61, versículo 2, fala do dia da vingança do nosso Deus. Jesus, quando entrou na sinagoga em Nazaré, ele pegou o livro de Isaías para ler e, de forma deliberada, ele leu até a parte que fala sobre o ano aceitável do Senhor. E ele omitiu. Ele não quis falar do dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus não fez isso? Porque havia uma diferença muito grande naquele período em que o Messias veio a primeira vez para realizar a sua obra, e havia uma distância muito grande entre o dia aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Por isso então Jesus não falou disso naquele momento em Nazaré. Mas mais tarde, quando ele estava próximo da sua morte, de cumprir então os seus requisitos para trazer a salvação para o mundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, ele então deixou muito claro que haveria um momento em que ele voltaria e que Deus executaria o juízo final, em que Deus executaria então a justiça para que pudesse todo o seu povo que é sofredor neste mundo ter o alento, ter a consolação eterna. Bem querido, bem querida, por isso então Isaías fala sobre o dia da vingança. E que dia é esse? Quando começa esse dia? Quando seria esse dia? Bem, pelas leituras de Mateus, de Marcos, de Lucas, do Evangelho, e também pela leitura de Apocalipse, especialmente o capítulo 16, nós entendemos que a partir das 7 últimas pragas, e depois então com a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, se dará então o processo do chamado dia da vingança do Senhor, que ocorrerá então os juízos de Deus. Então você pode perguntar, mas Deus não é um Deus amoroso? Por que razão então ele vai fazer executar juízos? Bem querido, bem querida, Deus é um Deus justo, é um Deus perfeito. E ele é tão amoroso que ele não vai deixar que a gente viva nessas circunstâncias a vida inteira. Então, por amor àqueles que estão sofrendo, por amor àqueles que estão precisando de justiça, de consolação, de paz, ele vai intervir. E ele vai fazer uma coisa, querido, querida, que de fato é contrária até à sua natureza. Pois o próprio Isaías, no capítulo 28, verso 21, diz que Deus vai fazer uma obra estranha. Deus vai fazer uma obra estranha à sua natureza. Deus vai fazer uma obra inaudita, executar o juízo. Porque o juízo de Deus, queridos, só vai ser executado porque os homens desobedeceram. A vontade de Deus era que todos fossem salvos, mas devido à corrupção do coração humano e da rejeição do perdão, da rejeição do Messias,
então Deus há de executar o juízo na face da terra. E nós temos que nos preparar, queridos, para esse juízo, o dia da vingança do nosso Deus. O apóstolo Paulo fala também sobre isso. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, ele diz que então Deus se manifestará como vingança, né, contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, é específico o juízo de Deus. O juízo de Deus é contra os desobedientes e contra aqueles, queridos, que não estão de acordo, os que não querem conhecer Deus, os que não querem conhecer Jesus. Bem querido, bem querida, eu tenho certeza que você quer conhecer Deus. Eu tenho certeza que você quer conhecer Jesus. E se é esse seu desejo, saiba que o juízo para você será então um juízo de paz, de libertação e de justiça. O juízo para você será receber a vida eterna, será a concretização de tudo aquilo que você espera. Infelizmente, haverá um outro grupo que não terá a mesma sorte. Pois naquele grande dia, haverá aqueles que Jesus dirá: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Mas haverá também aqueles que Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Bem, qual dos grupos nós estaremos? Temos que estar no primeiro grupo, o grupo de vinde bendito de meu Pai. Se é esse seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos adverte sobre o juízo, nos prepare para que naquele dia possamos ser benditos do meu Pai, nos seus lábios, em nome de Jesus. Amém.